2 Pedro, capítulo 1, verso 3 para frente. Lembrando que semana passada nós falamos sobre uma fé testada. Nós iremos falar sobre a fé nessas quartas-feiras. Semana passada falamos na primeira carta do apóstolo Pedro, 2 Pedro 1. Na semana passada a gente falou sobre a fé testada, ou seja, a fé que é provada por Deus. E o intuito da fé provada é que ela seja aprovada, que ela passe, que ela seja aprovada, e sendo aprovada que ela glorifique a Deus. Hoje nós vamos falar da fé frutífera, a fé que dá frutos. O que é fé para vocês? Só não pode a Silvaninha. O que é fé? Exato, Hebreus 11. O que é fé? Érica, o que é fé? Crer em algo que ainda, eu ainda não estou vendo, que ainda não aconteceu. Segundo a Bíblia, fé é você acreditar no que está para acontecer baseado em uma promessa. No nosso caso, baseado na promessa de Deus. Então Deus falou que uma coisa vai acontecer, mesmo que você não veja, você acredita que aquilo vai acontecer. Isso é fé. Pois tá. Talvez ação. Pode. Não só no você acreditar, mas fazer. Exato. Fazer em prol daquilo. Isso é fé. Quando Deus manda você fazer uma coisa, você tá vendo diante de tudo que aquilo é impossível de acontecer aos olhos humanos, só que mesmo assim você faz. E ao fazer você está demonstrando fé. É um famoso ato de fé. Então Deus falou para Josué, atravessa o rio, vai para o outro lado da terra. Josué falou, mas tem um rio. Aí Deus falou, vai para o outro lado da terra. Põe o pé que eu vou abrir o rio. Você já viu com Moisés acontecer isso? Então, assim, além de você ter fé porque vai acontecer para o futuro, você já viu isso acontecer. Então, repita isso. Aí ele pôs o pé, o rio se abriu, ele atravessou. Então, fé é sempre você acreditar, baseado em uma promessa, você acreditar em uma coisa que vai acontecer para frente. Isso é fé. Então, semana passada nós falamos da fé testada e hoje nós vamos falar da fé frutífera, a fé que dá fruto. 2 Pedro, capítulo 1, verso 3, seguindo a leitura bíblica em conjunto, o circuito bíblico da igreja. Diz assim: visto como, pelo seu divino poder, nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para sua própria glória e virtude, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Por isso mesmo vós, reunindo toda a vossa diligência, associai com a vossa fé a virtude, com a virtude o conhecimento, com o conhecimento o domínio próprio, com o domínio próprio a perseverança, com a perseverança a piedade, com a piedade a fraternidade, com a fraternidade o amor. Porque essas coisas, existindo em vós e em vós aumentando, fazem com que não sejais inativos nem infrutuosos no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Ih, texto difícil. Apóstolo Pedro, um pescador, né? Quem diria que um pescador ia escrever tão bem assim, né? Um texto difícil, mas nós vamos decifrá-lo versículo por versículo para a gente entender o que o apóstolo Pedro está querendo dizer. Porque ele escreveu essa carta a todos os crentes. As duas cartas do apóstolo Pedro são cartas universais, são direcionadas e dirigidas
a todos os crentes. Então tem ensinamento pra gente aqui, tem aprendizado pra gente aqui e tem aplicação, né? Tem trechos bíblicos que são de ensino e não são de aplicação, chamado de doutrina, não são doutrinas, mas nesse caso aqui é ensino e doutrina, porque está falando pra gente. Verso 3. Visto como pelo seu divino poder, pelo seu quem, né? O verso 2 ele está falando de Jesus Cristo. Então é sempre bom a gente ler a Bíblia assim, entendendo de quem o autor está falando, para quem o autor está falando e quando o autor disse isso. Visto como, pelo seu divino poder, Jesus, nos tem sido doados todas as coisas que conduzem à vida e à piedade. Vamos até aqui, a primeira sentença. O Senhor Deus, o apóstolo Pedro está dizendo que o Senhor Deus, pelo divino poder dele, pelo simples fato dele querer, ele nos doou todas as coisas que nos conduzem à vida e à piedade. Então, o Senhor Deus pegou o ser humano e falou assim, ó, tudo que você precisa para ir até a vida, para ter vida e para ser piedoso, eu estou doando para você. Você pega essa doação e você vá em direção à vida. Você vá em direção à piedade. Eu te capacito a fazer essas coisas. Eu te capacito a ser um ser humano vivo e a ser um ser humano piedoso. A diferença está em a gente compreender o que é vida quando Deus diz o que é vida. Deus não está falando da vida, o ar que você respira. Está falando de vida. Vida para Deus é cura. Vida para Deus é satisfação. Vida para Deus é alegria. Vida para Deus é plenitude. Vida para Deus é você estar bem com você mesmo. Vida para Deus é o contrário do que muitos dos crentes vivem. Porque não adianta a pessoa ter vida, estar viva e estar, por exemplo, desgostosa, ou estar triste, ou estar doente, ou estar passando por... Todos nós passamos por tudo isso. O que Deus está falando é, eu quero que vocês passem por isso, mas saiam disso e rumem em direção à vida. A vida em abundância. Então ele está falando assim, eu já doei as coisas que vocês precisam para chegar nesse lugar de vida. O apóstolo Pedro vai explicar isso. Então, todas as vezes que nós sentirmos coisas ou vivermos coisas que não condizem com vida em abundância, saibam que Deus já te deu as armas, os itens, as coisas que você precisa para alcançar a vida em abundância. Uma vida plena, uma vida cheia, uma vida bem resolvida. Aí ele diz, continua, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para sua própria glória e virtude. Quem nos chamou? Segundo o texto. Jesus. Deus, né? O Pai. 3. Visto como pelo seu divino poder, falando do Pai, nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade. Continua falando do Pai. Pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para sua própria glória e virtude. Então, duas coisas diferentes. Uma é, Deus doou para você tudo que você precisa para ir até a vida e a piedade. E agora Deus te chama para você vir até a glória e a virtude dele. São duas coisas diferentes. São 4 coisas, na verdade. Dalvinha, 2 Pedro, capítulo 1, verso 3 e 4 agora. Então Deus, ele, do ponto de vista humano, ele te deu todas as coisas que vocês precisam para ir até a vida e até a piedade. E ele está te chamando, nos chamou para a sua própria glória e virtude. Então ele está falando assim, uma coisa é você ir até a vida e a piedade do ponto de vista humano. Como ser humano na Terra, você vai viver uma vida cheia, uma vida abundante, uma vida que dá vida para outras pessoas. Então se você tem cura, você vai dar cura. Se você tem alegria, você vai dar alegria. Se você tem paz, você vai dar paz. Se você tem amor, você vai dar amor. É tudo isso que o crente tem que ter. Tá? É o pacote do crente. E aí a gente chega e divide com o outro o que a gente tem.
Deus falou assim, tudo que você precisa para chegar nesse estágio de cristão, eu doei para você. Agora você vá. Aí ele continua dizendo, além disso, tem um lugar mais legal ainda, que é, vem para a glória e para a virtude do Pai. Então o apóstolo Pedro falou, vai como ser humano fazer uma coisa e depois vai como ser espiritual até o Pai. 4. Pelas quais glória e virtude nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas. Nós temos promessas em Deus, várias promessas. Para que a gente saiba quais são as nossas promessas em Deus, a gente tem que ler a Bíblia. A Bíblia nos promete uma série de coisas. Por exemplo, o Senhor Jesus falou assim... Isaías falou que o Senhor Jesus levou sobre as feridas as nossas dores. Então, toda vez que você ficar doente, você pode ir diante de Deus e falar assim, Pai, eu não quero confrontar o Senhor não, mas eu tenho uma promessa. Qual é a promessa? Que Jesus levou sobre ele as minhas dores e as minhas feridas. Então, por que eu estou doente? É uma promessa. Então, você conversa com o Pai sobre essa promessa. Eu acho que ele nem precisa conversar, você já declara, então, né? Toma logo posse de uma vez. É porque você já tá avançada. Então, tem um processo para chegar nesse lugar. Então, quando você conhece a promessa, você declara. Porque você conhece a promessa. Você vai conhecer a promessa lendo a Bíblia. A minha versão ele fala dons. Desse modo ele nos tem dado os maravilhosos e preciosos dons que prometeu. Ótimo, pode ser também. Aí, uma coisa importante. Onde que estão doados esses dons? Leia aí. Versículo 4. Pelas quais, lá na glória e na virtude, têm sido doados os preciosos dons ou promessas para vocês. Então, olha o que o apóstolo Pedro está dizendo, uma coisa bonita. Ó. Vocês têm um pacote de dons e promessas que Deus deixou para vocês. Vocês têm que buscar. Igual quem precisa de comida tem lá o food bank, tem lá o lugar de recolher, de ganhar doação. Você fala com uma pessoa, ô fulano, sei que você está numa situação assim, assim, assado, vai lá que lá tem cesta básica. A pessoa tem que ir até lá buscar. O apóstolo Pedro está falando assim, ó, lá em Deus tem um pacote de promessas e dons. Vá buscar. Uma coisa é você ir como ser humano viver a vida. Você vai sair por aí curando as pessoas, abençoando, pregando o evangelho. Outra coisa é você ir até Deus buscar as promessas. Você não vai buscar as promessas nas pessoas. E é o que a gente faz. A gente quer buscar nas pessoas as promessas que Deus deu pra gente. Por exemplo, paz. Jesus é o príncipe da paz. A paz que transcende todo entendimento. Só que você quer buscar paz no trabalho, porque você precisa de dinheiro. Você quer buscar paz no conselho de uma pessoa. Você quer buscar paz no namoro, no casamento, não sei o quê. E sempre que a gente busca em pessoas coisas que só Deus pode dar, a gente se decepciona. Sempre. Sempre que a gente atribui a um ser humano uma coisa que é um atributo divino, mesmo sem a gente saber, a gente está fazendo um movimento errado, a gente se desilude com a pessoa. Então a gente coloca, nossa, eu seria tão feliz se fulano estivesse aqui. Aí imagina Deus ouvindo isso, falando, putz, então a pessoa prefere o fulano do que eu. Claro que Deus respeita os nossos sentimentos humanos, mas felicidade é uma coisa que depende do Pai, não de pessoas. É igual paz. O crente está em meio a tribulação e está em paz. O crente está na fornalha ou está na cova dos leões e está em paz. Porque a gente tem a paz que transcende todo entendimento. Ninguém vai entender a paz que o cristão tem. O seu vizinho vai falar assim, como você está em paz diante dessa situação se até eu estou desesperado por você? Aí você fala, não se desespera por mim porque eu tenho Jesus, vem cá, eu te ensino também. Aí o seu jeito de ser vai cativar as pessoas. Você vai testemunhar com a vida, você vai pregar com a vida. Então o apóstolo Pedro está falando, uma coisa, eu gosto de repetir para ficar claro. Uma coisa é os seus atributos como cristão no mundo. Você tem que fazer isso. E Deus já te capacitou, Ele já doou o que você precisa para fazer, já está doado. Já está lá pelo seu divino poder nos tem sido doadas, está no presente contínuo, tem sido doadas. O outro pacote de doações que a gente vai buscar em Deus, não, você tem que buscar. Isso é muito legal de se perceber a diferença.
4. Pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que, por elas, pelas promessas que estão no Pai, vos torneis coparticipantes da natureza divina. Como que você vai ser coparticipante da natureza divina? Quando você for buscar as promessas. Onde estão as promessas? No Pai. Então você vai ser um cristão mesmo, cristão daqueles que são parecidos com Jesus quando você for até o Pai. É isso que o apóstolo Pedro está dizendo. Livrando-vos da corrupção e das paixões que há no mundo. Opa! Como que... Olha que... É uma escadinha de coisas. Passo a passo. Como que você, como cristão, estará livre das paixões que tem no mundo? Dos desejos do mundo, do pecado. Como? Sendo coparticipante de Deus. Do poder de Deus. Como que você é coparticipante? Indo até o Pai. Então, é como se tivesse essa coluna aqui, ó. É como se essa coluna aqui fosse o Pai e aquela coluna fosse o pecado. Não tem como você estar perto de um sem estar longe do outro. Entende? Não tem como... A partir do momento que você se aproxima de um, você está deixando o outro mais longe. É automático. Então, quanto mais próximo do pecado eu estou, mais longe do Pai eu estou. Quanto mais próximo do Pai eu estou, o pecado continua existindo. Mas mais longe do pecado eu vou ficando. Porque eu estou andando em direção ao Pai. E é isso que o apóstolo Pedro está falando. Vai lá buscar a caixa de doações com as promessas. E quando você chegar nas promessas, elas vão te fazer participante de Deus. E sendo participante de Deus, você está longe do pecado. Ele existe, mas você está longe dele. E aí agora, com as promessas, você tem como resistir. Porque enquanto eu estou no meio aqui, ó, tipo assim, eu gosto de Deus, mas eu ainda gosto, sabe? Ainda gosto ainda de algumas coisas. Mas eu gosto de Deus também. Aí o apóstolo Pedro está falando, então, você tem que ir para lá. Se você não for para lá, não dá. 5. Por isso, vós, reunindo... Agora ele vai ensinar como que a gente vai até Deus. Por isso mesmo, vós, reunindo toda a vossa diligência... Diligência é você fazer um plano e cumprir aquele plano com inteligência, com vontade, com garra. Toda a sua força. Reunindo toda a sua diligência, associai com a vossa fé a virtude. Então ele está falando assim, eu sei que vocês já têm fé, porque vocês me falaram que vocês têm fé, porque ele escreveu carta para os cristãos. Pega agora a fé que vocês têm, que Deus te deu, e junta com as virtudes. Virtudes são as coisas boas que você faz, as suas virtudes, as suas qualidades. Então pega a fé que é de graça, a fé que Deus dá. Lembra que a Bíblia diz que o Senhor Deus é o autor e consumador da fé. Quem cria a fé em você é Deus. Só que ele cria a fé a partir de um jeito, a partir de uma coisa. Qual coisa? Palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir e o ouvir da palavra de Deus. Então, conforme você lê a Bíblia, conforme você ouve pregações, conforme você ora, você está em contato com o Pai, essas coisas. E estando em contato com o Pai, aquilo vai te gerando fé. Tá, você vai pegar essa fé que você ganhou do Pai, porque foi Ele que gerou em você, e vai juntar as suas qualidades com essa fé. Ou seja, o que você faz, você vai fazer com fé agora. O que você já fazia antes, agora você vai fazer com fé. Suas qualidades, você vai colocá-las em prática com fé. Tá, aí ele vai falar, junta a fé com a virtude, que são as suas qualidades. Aí você junta, mais ainda, o conhecimento. Então ele está montando um bolo de coisas. Tudo começa na fé. Aí suas qualidades. Agora você vai pegar o conhecimento. Qual conhecimento? Conhecimento de Deus. Cristão tem que ter leitura de Bíblia e oração. Não tem como ser cristão se você não tem leitura de Bíblia e você não tem oração. Por quê? O que faz de uma pessoa ser um cristão é justamente o fato dela ter oração e leitura de Bíblia. Então uma pessoa se diz cristã e não pratica essas coisas, está ali tá no limbo. Então precisa do conhecimento. Então olha o que o apóstolo Pedro está falando. Ele está juntando uma série de coisas. Fé, virtude, conhecimento, domínio próprio. Como que você vai ter domínio próprio? Tendo conhecimento. Porque quanto mais conhecimento você tem de Deus,
menos você tem de você. Quanto mais você ama Deus, menos você se ama. Porque você ama mais Deus. Não tem como ter. Vamos supor que aqui tem um trono na sua cabeça que governa você, igual Jaspion, igual os desenhos do passado. Tem aqui um robô e aqui tem um trono de um rei e o rei manda na sua vida. Esse trono pode estar ocupado por Deus ou por você mesmo. Quem tem ídolos, até os ídolos ocupam esse lugar. Então, ele está falando assim, você precisa de domínio próprio. Para que você tenha domínio próprio, você precisa do conhecimento. Porque o conhecimento vai te aproximar de Deus e vai te afastar de você mesmo. Você precisa ir para próximo de Deus e para longe de você. Com o domínio próprio, a perseverança. Por que a perseverança? Porque todo dia dá vontade de desistir. Porque toda vez que você precisa do domínio próprio, significa que você está sendo afrontado. Você precisa se segurar, domínio próprio. Só que quanto mais afrontado você é, mais dá vontade de desistir. Porque ninguém gosta de ficar sendo tentado toda hora. Então ele fala assim, pega a fé, pega a virtude, pega o domínio próprio, pega o conhecimento, pega o domínio próprio e agora pega a perseverança. Deus não se agrada de quem põe a mão no arado e olha para trás, segundo a Bíblia. Deus não se agrada de quem começa uma coisa e para. Ele gosta de quem vai até o fim e entrega pronto o terreno arado. Lá no exemplo do texto bíblico o cara começou a arar o campo, a cavar para jogar semente e ele olhou para trás, desistiu. Tipo, olhou para trás, soltou a ferramenta e foi embora. Deus não se agrada. Se você pegou o trabalho, vai até o fim. Você não precisa fazer hoje a mesma coisa que você fazia na década de 80. Porque, Deus não se agrada. Não. Você tem que fechar o projeto. Tem que entregar o projeto fechado e falar, pai, pronto, tá entregue. O que o senhor mandou fazer, eu fiz. Então, perseverança. E junto da perseverança, a piedade. O bonito é que essa piedade o próprio Pai já doou pra gente lá no primeiro versículo que a gente leu. E junto da piedade, a fraternidade. Fraternidade é amor entre os seus. Então aqui, amor interno aqui entre a gente. E junto à fraternidade, o amor, que é o amor para fora. Então o apóstolo Pedro está falando, pega tudo isso que eu falei para vocês, começa pela fé, porque é muito difícil. Então assim, você já começa pela fé, porque a fé não é acreditar nas coisas que não existem. Então já começa pela fé. Porque tudo isso que eu estou falando é difícil de fazer. Ele falando. Pega a fé, junta todas essas coisas, é um pacote de coisas. Isso é um cristão. Por quê? Verso 8. Porque estas coisas existindo em vós e em vós aumentando, ou seja, cada dia mais dessas coisas, fazem com que não sejam inativos e infrutuosos. Tá. Então ele montou a frase no negativo. Então, como que eu faço para não ser inativo e não ser infrutuoso? Eu tenho que ter todas essas coisas. Qual é o outro jeito de falar essa frase? Como eu faço para ser ativo no reino de Deus e para dar fruto? Eu tenho que ter fé, eu tenho que ter virtude, eu tenho que ter conhecimento, eu tenho que ter perseverança, eu tenho que ter domínio próprio, eu tenho que ter fraternidade, eu tenho que ter amor. Esse pacote de coisas é um crente. E aí, com esse pacote de coisas, nós vamos atingir as pessoas. Porque aí tem tudo que você precisa. A fé para você ir pregar a salvação, para você curar, para você libertar. O amor para você amar. O domínio próprio para você dar o exemplo. Alguém te fechou no trânsito e você se dominou. Seu vizinho está enchendo o teu saco e você se dominou. E aí, isso as pessoas estão vendo. Porque a gente acha que não, mas todo mundo está olhando para os crentes. Tanto que a primeira vez que um crente erra, a pessoa fala, você não é crente? Como você sabe que eu sou crente? Você nunca conversou comigo? Tá todo mundo olhando para os crentes, é sempre assim. Então, com esse pacote de coisas, a gente consegue... Claro, tudo isso é em Jesus, porque a gente sabe que sozinho a gente não consegue. O apóstolo Pedro sabe também. Ele está dando a dica, porque o texto começa em Jesus. O versículo 3 que eu li fala, visto como pelo seu divino poder, está falando do Pai. O verso 2 que a gente não leu está falando, no pleno conhecimento de Deus, de nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, tudo começa em Jesus. Tudo que nós precisamos está em Jesus. E em Jesus nós temos todo esse pacote de coisas que o apóstolo Pedro falou. Cabe a nós, lembra, buscarmos essas coisas.
Porque o cerne da questão é, tudo bem, vocês vão ser frutuosos, vocês vão dar frutos e vocês vão ser ativos. Como? Volta lá para o verso 3 e 4. Ó. O Senhor Deus já doou tudo o que vocês precisam para a vida e o Senhor Deus está aqui com a glória e com a virtude dele, Deus, esperando que vocês venham. Então, o cristão tem 2 movimentos. Quais são? Um em direção ao próximo. Ah, mas eu não sei fazer. Sabe por quê? Você sabe? Porque Deus já doou tudo que você precisa para fazer esse movimento em direção ao próximo. Aí você vai, um em direção ao próximo e o outro em direção a Deus. Você só vai entregar para o próximo o que você buscou em Deus. Guardem isso. Você só vai entregar para o próximo o que você buscou em Deus. Se eu não busquei em Deus, eu vou entregar para o próximo, tipo a novela que eu assisti ontem, o jogo de futebol que eu vi ontem, que é o que eu tenho. Se eu busquei em Deus, eu vou entregar para o próximo cura, paz, libertação, companheirismo, ouvido, porque às vezes amor, às vezes a pessoa só precisa falar, então vou entregar um ouvido, vou entregar um abraço, vou entregar uma comida se ele precisar. E é isso que o apóstolo Pedro quer que a gente seja, cristãos frutuosos. Cristãos, ele até usa a palavra, ativos. Não um cristão esquentador de banco. Então, para fechar, hoje a fé frutífera, uma fé que dá frutos, uma fé ativa. Semana passada a gente viu uma fé que é provada e o Pai prova para que a gente seja aprovado e ao ser aprovado a gente glorifica a Deus. Hoje é uma fé que dá frutos, porque dando frutos a gente glorifica a Deus, porque as pessoas estão olhando e estão falando, nossa, como você é diferente, né? O que você faz para ser diferente? Não, não faço nada. Não, você faz alguma coisa. Ah, sabe o que é? Eu tenho Jesus. Quem é Jesus? Aí toma Jesus na pessoa. Esse é o nosso objetivo, representar Jesus sobre a terra. Amém? Amém.